Graça e paz, igreja. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Que Deus os abençoe. Louvo a Deus por mais este culto, por mais este domingo que nós temos a oportunidade de juntos servirmos a Deus em espírito e em verdade. Gostaríamos que fosse um momento diferente, mas temos esperança de que em breve tudo isso irá passar. Então eu quero convidá-los nesta noite a fazermos a leitura do texto sagrado que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 30. O meu foco ele está no versículo de número 5. Mas, como é um salmo com apenas 12 versículos, então eu quero ler todos eles com vocês, para que todos possam experimentar o texto. Desde já, que Deus possa abençoar os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pela live, que Deus também possa abençoá-los e que esta palavra alcance o coração de vocês aí. Salmo de número 30 nos diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem ao seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. O meu foco ele ficará no versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Bendito Deus, mais uma vez nós nos aproximamos de Ti através da oração. E neste momento especial do culto, aonde estaremos ouvindo a Tua voz, nos minutos que temos estaremos meditando na Sua palavra. E o Senhor é o Deus que conhece os corações daqueles que aqui estão e daqueles que nos acompanham através da live.
E o Senhor sabe a necessidade de todos. Então venha nesta noite, através da Tua palavra e a ação do Teu Santo Espírito, falar conosco. Fale com a Tua igreja, fale com os Teus filhos, aonde esta live possa, neste momento, alcançar, que o Senhor possa falar com quem nos assiste do outro lado, e que todos possam ser transformados pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa agir de forma sobrenatural em cada coração, de acordo com a Tua vontade. Fale conosco, é o que eu te peço, no nome do Cristo. O versículo 5 que nós acabamos de ler, ele diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa que pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias do Senhor, a tristeza não é algo que seja duradouro. Isso significa dizer que a tristeza na vida do cristão não é algo definitivo. O povo de Deus não está imune às angústias. Porém, o cuidado do Senhor sempre o conduz a um estado de alegria incomparável. O povo de Deus não está imune às angústias desta vida. Mas o Senhor nos conduz a uma alegria incomparável. A uma alegria que em momentos é difícil de explicar. Foi Davi quem escreveu este salmo, e aonde ele diz que o choro pode durar uma noite. E no mesmo versículo, no mesmo salmo, ele vem dizendo que a alegria ela vem pela manhã. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, o texto bíblico ele nos mostra que Davi, ao escrever este salmo, ele estava passando por um momento difícil. Ele estava passando por um momento onde as suas dificuldades, onde o seu sofrimento, fez com que ele experimentasse o sabor da morte. Então Davi provou deste momento difícil. Talvez, porque não há um consenso aqui no texto, talvez o que fez Davi quase experimentar o sabor da morte tenha sido uma enfermidade. Porque no próprio texto que acabamos de ler, ele fala sobre cura. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, se nós formos aos livros de 2 Samuel, capítulo 24, primeiro livro das crônicas, no capítulo de número 21, nós vamos encontrar ali uma punição de Deus a Davi. Porque Davi, ele fez o censo do povo de Israel. E isso era contra a vontade de Deus, para que o seu coração não se orgulhasse. E Deus agora envia o profeta até Davi, onde este coloca à disposição de Davi 3 fatos. Ele deu 3 opções para que Davi pudesse escolher a maneira como Deus iria puni-lo por aquilo que ele fez. É aonde nós
nos encontramos com a escolha sábia de Davi, onde ele prefere cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos seus inimigos. E aonde Deus agora por 3 dias pune a nação de Israel, onde segundo o texto bíblico diz que 70.000 pessoas morreram. Só aqui no nosso país, por conta da pandemia presente, mais de 85.000 perderam suas vidas. Então o nosso contexto não é tão diferente do contexto de Davi. Davi sabia dos motivos que estavam levando o seu coração a sentir isso. Davi, ele havia reconhecido o seu sofrimento. Davi, ele sabia que em sua caminhada o seu coração se orgulhou. E ele deixa isso bem claro. Nos versículos 6 e 7 do mesmo Salmo, nós vamos perceber que Davi, ele se sente um pouco acima dos demais. E aonde ele experimenta a rejeição de Deus, por conta do orgulho. Então Davi sabia que de alguma forma o seu sofrimento, ele estava atrelado à punição de Deus. De alguma maneira Davi, ele começou a perceber que aquilo que estava acontecendo com ele era permissão de Deus. Davi sabia que a noite que ele estava experimentando uma grande tristeza era a permissão de Deus. É bem verdade que quando falamos de noite, falamos de um período sombrio. Falamos de um momento onde pessoas têm medo, aonde as experiências elas não são tão agradáveis. Quando falamos de noite, falamos de um momento onde a vigilância ela deve ser dobrada. Os cuidados devem ser maiores. E Davi estava experimentando isso. Contudo, no 5, Davi diz que a alegria ela vem pela manhã. Como que dando uma certeza de que ele foi restaurado. Como que dando uma certeza que pela graça infinita de Deus, ele foi livre. Deus o restaurou. Deus o tirou daquela noite tão escura que ele estava experimentando. Daquela noite que para quem está passando é algo interminável. E Deus agora livra Davi de todos estes sofrimentos. Da morte que tão de perto o acompanhou. Aonde ele conseguiu sentir o seu sabor. A ponto de questionar a Deus se morrendo ele poderia louvá-lo. Se era possível reconhecer a grandeza de Deus quando ele morresse. Mas é interessante que quando Davi fala acerca da duração do choro, ele fala que ele pode durar uma noite toda. Aqui Davi, ele está usando a palavra choro como sinônimo para tristeza, como sinônimo para aflição e angústia. Ele não usa a palavra simplesmente para representar lágrimas que podem sair. Mas ele está usando esta palavra choro como sinônimo de dor, de aflição,
de angústia. Apesar de não sabermos com exatidão o que levou Davi a experimentar este momento tão angustiante, o que levou Davi a passar por esta noite tão sombria, as suas palavras, elas soam de forma familiar aos nossos ouvidos. Quem aqui não passou por uma noite como essa? Quem aqui não experimentou o sabor da morte? Quem aqui não passou por momentos angustiantes? Quem aqui já não experimentou uma noite tão escura e tão longa que o dia parece que fugiu? Então, as palavras de Davi para nós, elas são familiares. Nós conseguimos entender os sentimentos deste homem de Deus. E este sofrimento experimentado por Davi é um sofrimento que todos nós experimentamos, independente de nossa nacionalidade, do nosso grau de instrução, independente da nossa posição social e econômica. Porque o homem que escreve e fala sobre este choro que dura uma noite, foi um dos maiores homens na história de uma nação. Foi um dos maiores entre os seus na sua época. E mesmo tendo tudo isso, ele experimentou sofrimentos. Ele experimentou e sabe o que significa a perda de um ente querido. Ele sabe porque ele experimentou a perda de pessoas que conviviam com ele. Ele sabe o que significa esta noite escura, esta noite infindável. Porém, nós não podemos deixar de entender a causa deste choro que dura uma noite. Nós não podemos perder de vista a realidade deste choro. E a realidade deste choro que dura uma noite é o pecado. Esse é o motivo principal do choro. Porque, segundo a palavra de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós experimentamos o sofrimento. Todos nós experimentamos a dor. Independente do seu grau. Todos nós experimentamos as aflições desta vida. Independente da sua duração. E todos nós entendemos que tudo isso são consequências do pecado. As Escrituras nos dizem isso. A Bíblia ela não omite isso. O homem que escreveu isso não foi um camponês. O homem que escreveu isso estava passando por momentos sombrios. O rei de uma nação, ao escrever isso, o homem que foi considerado um dos mais piedosos da sua época, um homem que tinha pouco tempo antes pensado que era invencível. E ele diz isso aqui, versículos 6 e 7. Ele deixa isso bem claro. Tudo aquilo que foi concedido por Deus a ele fez com que o seu coração se orgulhasse.
a ponto dele achar que estava por cima, que estava no alto. E quando ele pensou nisso, ele logo experimentou o distanciamento de Deus. E ele não estava errado. Ele não estava errado porque o choro que veio a ele veio para lhe ensinar uma lição. Segundo as Escrituras, Deus usa o sofrimento como um instrumento. Por mais difícil que seja isso, Deus usa o sofrimento como um instrumento para moldar o nosso caráter, para nos transformar, para nos deixar mais parecidos com seu Filho. Tem hora que é duro nós entendermos e aceitarmos esta realidade bíblica, mas ela é verdadeira. Deus utiliza do nosso sofrimento para nos ensinar lições e com a intenção de mudar, de transformar o nosso caráter. O apóstolo Paulo diz que a tribulação ela produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, ela vai proporcionar a esperança. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Então nós estamos percebendo que Deus utiliza deste sofrimento para nos ensinar coisas que de uma outra maneira nós não iríamos aprender. É interessante que quando nós olhamos para Davi, nós não podemos esquecer que quando ele menciona esta palavra, o choro pode durar uma noite. Esta frase, ela faz parte de uma declaração de adoração. Não é uma frase isolada. É uma frase que está dentro de um contexto de adoração. Porque logo no início do versículo 5, ele diz o seguinte: porque não passa de um momento a sua ira. A sua ira não passa de um momento e o seu favor dura a vida inteira. Percebam que no versículo em que ele diz que o choro ele pode durar uma noite inteira, antes ele diz que a ira de Deus ela dura por pouco tempo, mas que a sua misericórdia ela dura pela vida inteira. Percebam que nas palavras de Davi, ele percebe e entende que o sofrimento, ele faz parte de um processo de Deus. Por mais que ele tenha sentido a dor, por mais que a disciplina seja dolorosa, mas existe um momento exato onde ela chega ao fim. Não é algo que começa, mas não se sabe quando ou até quando irá. É algo que começa, mas sabe sim, com certeza que tem um fim, que vai acabar. E isso porque a misericórdia de Deus, ela é firme e duradoura. A pandemia que nós estamos enfrentando hoje, ela vai passar? Vai.
Ela teve um início, tem um fim, ela tem um fim, mas nós não sabemos quando, mas vai chegar ao fim. Porque assim como o salmista, nós confiamos e acreditamos na misericórdia de Deus. Aprendemos muitas coisas ao longo desta pandemia. Aprendemos lições das quais, de uma outra maneira, por incrível que pareça, nós não iríamos aprender. As pessoas começaram a aprender a se reinventar em meio à crise. As pessoas redescobriram o que é o amor em família. De forma dolorosa, difícil, sim. Contra a vontade e gosto de muitos, sim. Mas em meio a essa crise mundial de saúde, nós aprendemos muitas coisas. Apesar das aflições que o salmista estava passando e sofrendo, ele rende graças ao Senhor. Apesar das dificuldades inúmeras que ele estava enfrentando, ele louva a Deus, porque ele desfruta dos favores de Deus a vida inteira. Embora passamos por diversas dificuldades, como esta que estamos enfrentando agora, mas ainda assim nós continuamos louvando a Deus. Continuamos rendendo graças ao nome do Deus Todo-Poderoso. Porque nós entendemos que em meio a tudo isso, Deus tem cuidado dos seus. Deus tem livrado os seus. É interessante que a questão da ira de Deus, mencionada por Davi no início do versículo 5, ser algo passageiro, ela também ecoa ao longo das Escrituras. Não é apenas em Davi. Nós podemos ver isso no profeta Isaías, capítulo 54, e no versículo 7, onde ele diz assim: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Percebam que até o profeta Isaías fala disso à nação. Sobre essa ira de Deus ser uma ira momentânea. Não é uma ira que dura, é uma ira momentânea, onde Deus procura punir, onde Deus procura corrigir, onde Deus procura alertar, mas logo em seguida, Ele já retorna com muito amor, com muita misericórdia, com muita compaixão para levantar o que está caído, para dar força ao que está fraco, para sustentar aquele que está em cima da corda bamba. Então a misericórdia de Deus, ela dura pela eternidade. Se nós estamos aqui hoje é porque somos frutos desta infinita misericórdia de Deus. Mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro, ele pode durar uma noite, pode. Mas o mesmo salmista diz que a alegria, ela vem pela manhã.
ao nascer do dia. Aquela noite que parecia ser infindável chegou ao fim. A alegria, ela vem pela manhã. Quando Davi usou essa expressão, que o choro pode durar uma noite inteira, ele usou uma expressão hebraica que dá a entender que é como se esta noite fosse como um convidado que vem para pernoitar. É como se Davi quisesse dizer nas entrelinhas que os nossos sofrimentos, as nossas aflições, elas vêm como um convidado indesejável. Aquele que vem de surpresa, tem o dia todo, mas aparece na calada da noite. E quando você acha que a vinda é rápida, passa a noite toda. Mas logo pela manhã, vai embora. É essa a expressão que Davi usa. Essa é a ideia que ele traz aqui quando o choro dura uma noite. É como um convidado que passa uma noite, mas logo pela manhã procura o seu rumo, vai embora. É difícil nós passarmos por certas dificuldades. É difícil entendermos que as dificuldades, elas são passageiras. Porque é natural do ser humano não querer sentir dor. É natural do ser humano não querer perder nada. É natural do ser humano aproveitar os momentos da vida e de forma bem aproveitada, a ponto de não dar muito espaço para o sofrimento, a solidão. Porém, de alguma forma, de alguma maneira, assim como o salmista Davi, ninguém está imune a isso. Mesmo tendo a certeza de que a noite ela vai passar, de que o sol ele já vem nascendo, mesmo tendo esta certeza, há noites que parecem durar dias. Há noites que mesmo que o sol esteja raiando do lado de fora da janela, mas parece que nós enxergamos como sendo escuro, noite. E Davi traz isso. É essa a ideia que Davi quer transmitir, para que as pessoas pudessem ter uma noção de que a noite ela é algo passageiro. O sofrimento ele vai passar. A alegria ela vem logo pela manhã. Aguente mais um pouquinho, porque a alegria vem chegando. Espera só mais um pouquinho de tempo, porque o dia já está raiando. Quando Davi ele usa essa expressão que a alegria ela vem pela manhã, no original, no hebraico, essa expressão ela significa que o choro que se escuta à noite, já ouviu o choro doído, aquele choro que você escuta de longe, você não sabe qual é o motivo, mas que mexe com seus sentimentos. Já ouviu uma mãe que recebe a notícia da perda de um filho, a forma como ela recebe a notícia? Já ouviu o choro, que é um choro diferente dos outros choros que nós também já experimentamos?
quando Davi usa essa expressão que a alegria vem pela manhã, no hebraico, ele está querendo dizer que é como se o choro que se escuta à noite, pela manhã, ele dá lugar a um brado de alegria. Sabe aquele brado de alegria? Quando uma pessoa está aguardando um telefonema, está aguardando uma resposta, está aguardando algo que vai mudar completamente a sua vida. Parecendo cena de filme. A pessoa pula, a pessoa vibra, a pessoa sai abraçando todo mundo e abraça até quem não conhece, quem aparece pela frente, porque a notícia foi boa, foi agradável. É essa sensação, é esse sentimento que Davi está transmitindo aqui. O choro que se ouviu a noite toda, logo pela manhã ele dá lugar a um brado de alegria. A pessoa que chorou a noite toda, em fração de segundos, ela enxuga o rosto e dá um brado de alegria. Acabou o meu sofrimento. Acabou a minha tristeza. Acabou a minha noite. E nós vamos percebendo que esta forma de usar esta expressão que a alegria vem pelo amanhã, ela é muito utilizada na Bíblia. Porque não foi apenas um sentimento experimentado por Davi, mas foi um sentimento experimentado por muitos outros. Basta nós olharmos Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículos 22 e 23. Aonde ele vem falando acerca da misericórdia de Deus que surge pela manhã. Ao amanhecer, a misericórdia de Deus é a causa, é o motivo de nós não sermos consumidos, destruídos. Ou seja, há uma esperança, há um novo começo, há uma nova oportunidade quando amanhece. O choro parece que não vai ter fim, mas pela manhã tudo muda. E esta é uma verdade que a Bíblia ela deixa bem clara. E é isto que o salmista vem dizendo lá no Salmo 46 e no versículo 5. Aonde ele vem falando que o auxílio de Deus, ele vem pelo romper da manhã. No romper da aurora vem um socorro, vem a ajuda de Deus. Uma verdade que o próprio Senhor Jesus trouxe ao conhecimento dos seus discípulos. João, no seu evangelho, no capítulo 16, versículos 20 a 22, falou sobre isso. O próprio Jesus explicou a seus discípulos que eles sentiriam tristeza e chorariam, mas que deveria e que haveria de converter este choro, esta tristeza, em alegria. O choro deles seria convertido em alegria. E quem faria isso era o próprio Deus. Nas palavras de Jesus. Então, o sofrimento que você está experimentando hoje, a dor que você está sentindo hoje, as dificuldades e as aflições que nós estamos experimentando hoje, estão sendo usadas por Deus como instrumentos para transformar o nosso caráter. Por mais que seja dolorido este processo, mas pela manhã vem de Deus uma alegria
que vai sucumbir todo o sentimento de dor que nós estamos sentindo. Porque é o próprio Deus, nas palavras de Jesus, registrada pelo evangelista João, que vai converter a nossa tristeza, o nosso choro em alegria. É o próprio Deus que vai converter e vai transformar esse sentimento em alegria. É o próprio Deus, nas palavras de João, que vai transformar o nosso sentimento de dor. Parece que não vai acabar? Vai acabar. O seu sofrimento vai acabar? Vai acabar. Eu vou voltar a rir? Você vai voltar a rir. Porque essa ação é uma ação de Deus no seu interior. Mas está tão difícil, irmão Marcelo. Sim, está difícil. Está complicado. Estamos há meses experimentando uma escuridão. Mas o que tem nos sustentado é sabermos que a misericórdia de Deus tem nos sustentado. O que tem nos alegrado é saber que Deus irá converter a nossa tristeza, o nosso pranto em alegria. O que tem nos ajudado é sabermos que Deus caminha conosco. Não estamos sós. Deus está enfrentando conosco todas essas dificuldades. E essa é a nossa certeza. Essa é a certeza que nós temos de acordo com as Escrituras. Que Deus caminha conosco. Vamos orar? Bendito Deus, como é bom sabermos que o Senhor caminha conosco. Ainda que possamos experimentar e experimentamos aflições, dores, sofrimentos, mas temos a garantia de que a Tua presença ela está conosco. Temos a garantia de que o Senhor está com a Tua igreja, está com os Teus filhos, com o Teu povo neste mundo. Nós não estamos sós aqui. O Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem segurado em nossas mãos. O Senhor tem nos ajudado a superarmos limites. Deus, nesta oração eu peço que o Teu Santo Espírito possa continuar nos ajudando. Que o Senhor possa continuar fortalecendo os Teus filhos, a Tua igreja. Que a Tua palavra, ó Deus, possa nos fortalecer em nossa caminhada diária. Que o Teu Santo Espírito possa transformar a cada dia os nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, entender que mesmo os nossos sofrimentos, o Senhor, de forma especial, tem agido e trabalhado em nosso benefício. Continue, ó Pai, agindo assim. Continue agindo desta maneira. E que nós possamos a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Transforme o nosso caráter. Transforme, ó Deus, os nossos corações. Ajuda-nos, pois somos carentes e necessitados e precisamos de Ti. Esteja conosco e venha nos dar a vitória. Glória a Deus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
ouvimos nesta noite. O sofrimento, ele não é a última palavra de Deus para as nossas vidas, mas ele é passageiro. Que a gente possa passar esse momento difícil olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós vamos orar para agradecer a Deus por este culto. Amanhã nós temos nossa aula aqui a partir das 19h30, nossa aula do curso de Teologia. Terça-feira às 20 horas nós estamos com a segunda edição do nosso programa, que é direto aqui da igreja agora, e falaremos sobre a vida e a fé. O que fazer quando tudo parece perdido? Quarta-feira às 19h30 nossa escola bíblica, e sexta-feira estamos aqui às 19h30 para adorarmos ao Senhor, amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, querido, pelos louvores, onde o Senhor falou conosco. Em cada música, Senhor, que foi cantada,